O que eu vou falar agora nesse vídeo são mais algumas implicações daquele teorema de Laplace. E basicamente o conjunto de coisas que eu vou falar aqui é conhecido como a teoria de transições de fase do Landau, que vai meio que jogar um pouquinho uma luz no que está acontecendo lá no modelo de Ising e no que a gente vai ver nos vídeos das duas últimas aulas. A ideia é a seguinte: supõe que você tenha uma função de partição que você pode escrever como sendo uma função assim, é uma integral. Você tem aqui algum parâmetro eta, e aqui você tem exponencial de menos beta n no fzinho, e aqui você teria beta, outros parâmetros θ e algum parâmetro eta que você está interessado aqui. Esse eta seria, por exemplo, o perímetro no vídeo anterior. Se você tem algum parâmetro que você consegue criar uma energia livre realmente naquele espírito, não, fzinho seria um fzão sobre n, que seria 1 sobre n, que seria a energia, menos kbt vezes o logaritmo da multiplicidade em termos desse caso. Você monta exatamente uma energia livre, do mesmo jeito que eu fiz lá no argumento de Peierls, e você escreve ela assim, e você consegue agora escrever a sua função de partição dessa maneira. Usando o teorema de Laplace, eu chego à conclusão que a energia livre por partícula termodinâmica vai ser igual ao limite n para infinito, menos 1 sobre beta n, ln de z, só que vai te dar então menos 1 sobre beta, limite de n indo para infinito, ln é integral, n de eta, exponencial de menos beta, n fzinho de beta, outros parâmetros e eta. E agora aqui você vai ter de novo o teorema de Laplace em ação, só que vai te dar então menos 1 sobre beta, botou o n aqui, para cá você vai ter menos 1 sobre beta, vezes agora o máximo sobre eta de menos beta n f. Agora você pode passar o sinal de menos para fora trocando o máximo por o mínimo, você pode passar o beta também para fora, que ele não vai depender do eta. Então isso aqui vai te dar, o n também não deveria estar aqui, basicamente o mínimo em eta de f. Ou seja, eu consegui escrever a minha função de partição dessa maneira, me permite obter as propriedades termodinâmicas através de uma minimização. E não só isso vai permitir eu entender o que está acontecendo com o eta, né? Eu sei que basicamente o valor médio do eta deve ser algum eta mínimo, pelo menos no equilíbrio, e se eu medir eu devo observar um eta próximo do mínimo. Na verdade, a distinção entre essas duas coisas aqui é o que vai estar por trás da ideia de, por exemplo, metaestabilidade, que é uma coisa mais de coisas fora do equilíbrio, a gente não vai entrar em muitos detalhes, eu vou só tocar o assunto aqui. Então, quando você tem uma coisa desse tipo, você tem lá uma função que você está querendo minimizar, você tem alguns cenários possíveis. E algumas coisas que podem acontecer, você varia os parâmetros, por exemplo, beta e θ. Você pode ter uma energia livre, vou chamar de cenário 1, que ela tem uma cara assim, vizinho, como função do eta, tem uma cara assim, tem um mínimo ali. Então aqui, a ideia é que se você medisse então o seu eta, você observar esse valor aqui de eta mínimo. E o ponto é que você pode agora mudar os outros parâmetros, pode mexer no θ, na temperatura, etc. E isso vai mudar como é que é a cara da minha energia livre em função do eta. Que basicamente você estava olhando o f de beta, θ e eta seria uma função em várias dimensões, e você está olhando um corte, em que você está usando só o eta como uma variável. Então, por exemplo, mudando os parâmetros, eu poderia ter agora uma função que o mínimo está aqui. Então agora você vai observar um valor diferente de eta. Basicamente, esse eta está mudando
à medida que eu mudo os meus parâmetros. Só que aqui o que é interessante é que ele está mudando de forma contínua e logo sem nenhuma variação brusca. Ou seja, se eu fizesse um gráfico desse eta que eu estou medindo no meu experimento em função dos parâmetros, eu ia observar uma coisa mais ou menos com a seguinte cara, né? Por exemplo, em função da temperatura, você tem um eta lá, está mexendo na temperatura, ele está fazendo uma curva constante, uma curva contínua ali, que é basicamente o que a gente viu na 99% do curso. Na verdade, quase tudo no cenário sem interação vai se comportar exatamente desse jeito. Isso aqui é basicamente a ideia de eu ter uma ausência, uma transição de fase, ou seja, não tem nada brusco acontecendo com o meu sistema. Uma outra coisa que pode acontecer, que eu chamo de cenário 2, é o que na verdade está acontecendo com o easing em duas dimensões. Você tem uma energia livre, aqui F, e aqui o seu parâmetro eta vai ser a magnetização. E acima de uma certa temperatura você tem uma energia livre assim, que tem um mínimo, isso aqui easing, sem campo. Então você tem uma energia livre ali que por simetria ela tem que ser par em torno da magnetização, e o mínimo dela vai estar exatamente no zero. Isso aqui seria a situação que a temperatura está acima da temperatura crítica, lembrando que eu vi lá no vídeo do easing da aula passada. Só que vamos agora supor que eu pego a minha temperatura, eu vou me aproximando da temperatura crítica. O que vai acontecer com essa energia livre aqui é o seguinte: ela vai começar a ficar uma cara um pouquinho mais abaulada. Aqui, à medida que eu vou abaixando a temperatura, eu continuo abaixando a temperatura, até que agora surge novos mínimos. E o meu mínimo anterior se torna o máximo. Uma coisa assim. Agora você tem agora dois mínimos simétricos, os dois têm exatamente a mesma altura, que seria exatamente a situação que você tem uma magnetização majoritariamente para baixo, uma magnetização majoritariamente para cima. Lembra que eu tenho uma simetria entre trocar todos os meus spins, então tem que ser realmente par essa função f. E eu, se eu continuar baixando a temperatura, isso aqui vai ficar cada vez mais intenso. Ou seja, eu vou aumentando a magnetização e eu vou aumentando também essa barreira aqui entre os dois estados. Agora, o que eu comentei lá no final do easing é que você vai sempre ter, por simetria, que a média da magnetização, que seria a média do Mzinho, ela tem que ser zero, exatamente por eu ter essa simetria de estar virado para cima e estar virado para baixo. Então o que acontece é que no equilíbrio termodinâmico, quando você está olhando basicamente o que seria uma média ergódica, ou seja, uma média ao longo de tempos muito longos, seu sistema passa 50% do tempo aqui e 50% do tempo aqui, em cada um desses dois mínimos aqui. Uma coisa que é interessante dessa teoria de Landau é que agora você tem uma explicação, pelo menos intuitiva, de, por exemplo, por que aqui eu não vou, quando eu vou no meu laboratório, eu não observo essa situação de 50-50, enquanto que, por exemplo, aqui eu tenho uma chance maior de observar. Por exemplo, se eu estou só um pouquinho abaixo da minha temperatura crítica, você observa uma magnetização fraca, que é basicamente está observando um aumento, como se fosse um aumento nas flutuações da magnetização. Você está você está vendo uma magnetização macroscópica para cima, depois para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Você está vendo, na verdade, uma variância alta de M aqui. E é exatamente porque eu tenho uma barreira pequena
entre esse. Você pode ficar aqui, o sistema pode ficar pulando para aqui, para cá. Ele não vai querer ficar nessa situação aqui do meio, mas ele vai ficar alternando entre esses dois mínimos. Então você vai observar uma variância extremamente alta da magnetização quando você está exatamente na temperatura crítica. Isso aqui vai se manifestar como uma divergência na sua susceptibilidade. Você consegue conectar do mesmo jeito que a capacidade térmica está conectada com as flutuações de energia, a suscetibilidade vai estar conectada com as flutuações de magnetização. Então, essa ideia aqui de eu ter dois mínimos simétricos e você fica pulando de um para o outro vai estar ligado com essa divergência da suscetibilidade. Mas agora aqui você demora muito tempo para observar esses pulos daqui para cá. Então aqui você tem, quanto maior for essa barreira, maior vai ser o tempo em média que eu vou ter que esperar para passar de um para o outro. E por causa da natureza dessas flutuações, é como se você estivesse esperando flutuações acima de um determinado número de desvios padrões de uma variável normal, ou seja, sua escala muito rápida. Então, se você dobrar o tamanho da sua barreira, você tem um efeito muito, mas muito maior do que simplesmente dobrar o tempo. Você está basicamente dobrando o número de desvios padrões que você tem que atravessar para conseguir passar de um lado para o outro da barreira. Então, se você começa a se afastar da temperatura crítica muito rapidamente, você vai observar o seu sistema efetivamente congelado, ou para cima ou para baixo. Essa ideia é o que a gente chama de quebra espontânea, simetria. Que é basicamente o nome desse cenário 2 aqui que eu estou descrevendo. Que a ideia é que se você colocar o seu sistema aqui, no estado simétrico, ele vai ir para um estado que é assimétrico espontaneamente. Ou seja, ele vai basicamente jogar uma moedinha, 50% de chance. Vai estar magnetizado para baixo, 50% de chance. Vai estar magnetizado para cima. Lembrando, se você for olhar como é que ficaria a magnetização do Ising em termos da temperatura, você tem as seguintes possibilidades. Aqui seria a temperatura crítica. Então você vê que você começa com uma magnetização pequena e aí a magnetização vai crescendo à medida que eu vou diminuindo a minha temperatura. Até aqui onde a situação de magnetização é 1 ou menos 1. Aqui seria realmente a situação onde você não tem mais nenhum domínio magnético. Aqui você pode ter domínios magnéticos ainda, mas eles são predominantemente de um tipo. Os domínios do outro tipo são muito pequenos. Então agora vamos olhar o terceiro cenário, que é o que vai se tornar relevante nas próximas duas aulas. Suponha que eu tenho uma energia livre que tem aqui um mínimo global e depois ele teria aqui um mínimo local aqui. Então, a energia livre de equilíbrio vai ser esse daqui, o valor, né, correspondente ao parâmetro eta. No equilíbrio vai ser esse daqui. Agora, suponha que eu vou mexendo em algum parâmetro, por exemplo, temperatura, densidade, e esse mínimo vai subindo e esse mínimo vai descendo. Em algum momento eles vão trocar quem é o mínimo global e quem é o mínimo local. Então, para você ter uma coisa assim, variando os seus parâmetros, você pode ter uma coisa assim. Tá aqui. Continua mexendo nos seus parâmetros até que em algum momento você chega numa situação onde os dois mínimos são iguais. Então, agora você teria essa possibilidade e essa possibilidade também. Agora, se você continuar variando os seus parâmetros, você pode agora fazer esse mínimo aqui se tornar um mínimo global. Assim. Agora você vai ter aqui o seu eta. Se você plotar o eta de equilíbrio em função do parâmetro que você está variando, sei lá, θ, você vai ter uma coisa assim
que é basicamente essa trajetória aqui. E agora, daqui você tem um salto desse mínimo para esse mínimo, para o seu eta de equilíbrio. Então você vai ter um salto para cá e aí você continuaria variando aqui. Então aqui você tem realmente uma mudança brusca no parâmetro de equilíbrio eta que você estaria observando. E uma coisa interessante agora é o... tem a ver com essa ideia que eu vi aqui no... que eu vou ter um certo tempo longo para passar de para vencer uma barreira de energia livre, é o fenômeno de esterese, que é bem característico desse cenário aqui. Que é o seguinte, basicamente, eu suponho que eu comece com o sistema aqui, e vai andando, vai andando, vai andando. Eu chego aqui no ponto onde eu deveria ter transição, só que a minha barreira está muito alta. Então eu continuo mexendo nos meus parâmetros até aqui, onde agora a barreira é pequena o suficiente para conseguir atravessar e ir para o outro sistema, num tempo normal. Então aqui você vai ter basicamente o θ crítico, que seria essa situação, ou seja, eu estou realmente com os dois mínimos iguais. Mas o que você vai observar no seu experimento é você vai seguir um pouquinho a mais e depois você vai cruzar para cá. Agora, se você fizer, depois de ter cruzado, você vem aqui, pula aqui para cima e vem para cá. Agora, se você começar a diminuir o θ, vindo para cá, você vai estar agora nesse mínimo e agora você vai estar voltando ao contrário. Você vai estar aqui, a barreira é muito alta para eu passar para o outro lado, você vai continuar para cá. Se agora continuar a baixar, eu vou ainda estar aqui e eu vou ter que esperar a barreira ser pequena o suficiente para eu conseguir atravessar para o outro lado. Então você vai ter experimentalmente uma coisa assim. Se você vem para um lado, pula para cá e continua para cá, e se você voltar, você vem, vai para cá e até você pular para cá. Esse tipo de comportamento que você tem meio que uma memória de qual era o mínimo local que você estava, é essa ideia de esterese. E isso daqui é basicamente também tem a ver com o que o pessoal chama de metaestabilidade. Que a ideia do seu sistema está em um mínimo local de energia livre e aí ele precisa vencer uma barreira de energia livre para ir para o mínimo global, que seria o estável. Isso pode levar um tempo longo, dependendo do tamanho dessa barreira. Supondo que eu vou estar me preocupando com o eta de equilíbrio, o eta depois de um tempo muito longo. Esse vai ser realmente esse cara aqui, que vai ter sempre essa cara aqui. Então, ponto aqui você tem então uma mudança brusca do eta. E dependendo de qual for o seu parâmetro, por exemplo, se for uma magnetação, você vai ter nenhum problema fazer uma mudança brusca disso daqui. Só que alguns parâmetros, você não tem essa possibilidade de fazer uma mudança brusca. E esses daí são casos particularmente interessantes. Um caso onde isso acontece é a transição do gelo para água. Ou seja, quando você está... Na verdade, qualquer transição de sólido para líquido, qualquer transição de líquido para gasoso, vai ser uma transição desse tipo, que você tem uma troca de mínimo de energia livre, só que o parâmetro que você vai estar considerando vai ser a densidade. Você não pode ter uma mudança brusca da densidade do seu sistema inteiro, por considerações de estabilidade mesmo. Então você tem uma coisa assim, na verdade. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho lá o parâmetro, pode ser densidade, não sei o que lá, a temperatura, etc. E aqui eu tenho duas fases. Essa fase corresponderia à água sólida, ou seja, gelo, e eu teria essa fase aqui que corresponderia à água líquida. E, por exemplo, essas fases elas são basicamente a mesma molécula, mas elas estão arranjadas de um jeito completamente diferente. Isso muda quanta energia tem por partícula, essas coisas, densidade, etc. Muda um monte de coisas. Então, suponho que eu estou vendo aqui por esse meu lado do gelo. Eu estou esquentando no sistema, então diminuindo a pressão, que também vai mudar qual é o ponto onde ele
solidifica, e eu chego nesse ponto aqui, onde você vai mexendo no seu eta até você chegar nessa situação onde eu tenho essa coisa, como se fosse essa coexistência. Eu tenho duas possibilidades no meu sistema. Se eu tiver, por exemplo, com uma certa energia no meu sistema, e essa energia for baixa, como a fase de gelo carrega menos energia, eu vou ainda estar com todo o meu sistema na fase de gelo. Mas eu posso agora adicionar mais energia. Só que não é energia suficiente para ele todo virar na fase líquida. O que vai acontecer é que você vai quebrar o seu sistema em dois. Você teria o seu sistema, que seria basicamente gelo, ele vira um pouquinho de líquido e gelo. Ou seja, quando você começa a esquentar um bloco de gelo, ele não derrete tudo de uma vez. Você está dando energia, mas não é energia suficiente para ele ir para o arranjo do líquido. Ou seja, ele tem que gastar essa energia que você está dando para converter uma parte dele de gelo para líquido. Então você passa a ter basicamente dois sistemas. Um que está nesse mínimo e outro que está nesse mínimo. A maneira como isso daqui acontece é o que está por trás de coisas como calor latente, por exemplo. O calor latente, ou seja, um calor que você está dando para o seu sistema e ele não está mudando a temperatura, é porque toda a energia que você está dando para ele está sendo usada para converter um arranjo molecular em outro. Ou seja, você está basicamente gastando energia para transportar partículas do sistema que está sólido para o sistema que está líquido. Então você vai ter essa coexistência entre dois sistemas. Você poderia ter uma situação mais complicada ainda. Por exemplo, aqui você poderia estar pensando só na temperatura. Se você pensar em temperatura e pressão, você vai ter uma energia livre que vai estar em duas dimensões, por exemplo, temperatura, pressão. Aqui você poderia ter uma situação bem peculiar, que é o ponto triplo, seria três mínimos. Um é uma fase sólida, a outra é uma fase líquida e a outra é uma fase gasosa. Numa situação dessas, dependendo de como que está a pressão do seu sistema, dependendo da temperatura, densidade, energia, etc., você vai ter possibilidade de ter qualquer combinação de líquido, sólido e vapor no seu sistema. Ou seja, basicamente, ele vai ter três sistemas em que eles estão trocando partículas entre si, dependendo de qual é a densidade, qual é a energia do sistema, etc. E só para fechar aqui, tem essas coisas todas aqui, essa ideia de estar fazendo essas mudanças bruscas nos sistemas, é o que a gente chama de transição de fase. E aqui eu simplesmente chamei de cenário 1, cenário 2, cenário 3. Tem uma nomenclatura um pouquinho mais precisa para isso, que é a ideia da ordem de uma fase. E a ideia da ordem é que você está investigando qual derivada da energia livre está explodindo. Você vai sempre ter alguma derivada da energia livre divergindo quando você tem coisas como isso daqui acontecendo. Se tem essas falhas de analiticidade, se a sua energia livre fosse completamente analítica, isso não deveria estar acontecendo. Então, alguma coisa está falhando. Esse último caso que eu falei é o que a gente chama de uma tensão de primeira ordem, que são as primeiras derivadas da energia livre que estão tendo divergências, coisas como, por exemplo, magnetização. Seria um exemplo de uma primeira ordem, né? Del F, del B. Você pode ter uma mudança brusca de magnetização se vai ser uma transição de primeira ordem. O exemplo do Ising é uma transição de segunda ordem, porque a magnetização aqui ela ainda é contínua. Ou seja, ela tem uma falha de analiticidade aqui, mas ela ainda é contínua, então ela não está explodindo. Quem está explodindo é a derivada dela aqui no ponto crítico, que vai ser a suscetibilidade. Só que a suscetibilidade vai ser uma segunda derivada da minha energia livre. Então, e basicamente, tipicamente essas transições de primeira ordem vão ser essas transições que têm a ver com coexistências, o seu sistema quebra em partes que coexistem, e aí depois de um tempo uma dessas partes volta a dominar o sistema inteiro. E essas transições de segunda ordem, elas são transições que acontecem de maneira gradual. Por exemplo, a magnetização do sistema vai aumentando
aos poucos. Na verdade, você está tendo uma tendência cada vez maior do seu sistema se arranjar magneticamente em uma direção, ao invés de estar todo embaralhado. Ou seja, você não tem, não é que você está quebrando o seu sistema em domínios positivos, domínios negativos, domínios desmagnetizados. Só que tá tudo bagunçado, tá tudo chacoalhando sempre. Mas você vai ter meio que um viés para estar todo mundo para cima. Você tem uma chance maior de observar os caras apontando para cima do que apontando para baixo. Isso vai ser basicamente a cara geral da transição de segunda ordem. Coisas de ordens superiores são extremamente raras, a gente não vai estar interessado neles aqui. Mas se tem um ou outro exemplo onde você tem uma transição de terceira ordem, por exemplo, você tem uma derivada terceira da minha energia livre divergindo.